redes de comunicação, indústria 4.0, agricultura 4.0, IoT e automação em geral. Eu peço por gentileza que vocês não liguem a câmera e o microfone. Caso queiram fazer alguma pergunta, digitem no chat, que o moderador vai orientar vocês. E no final da palestra, ou quando for pertinente o Daniel quiser, eu leio a pergunta de vocês. E se quiserem falar no microfone também fazer a pergunta, levantem a mãozinha aí, que, que eu autorizo vocês. Bom, é isso. Pode ficar à vontade, Daniel. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês só me confirmem se está tudo certinho. Se vocês Tá estão sim, enxergando. tá aparecendo. Ótimo. Bom, então, boa tarde a todos. Bem-vindos aí a essa tarde fresca, né, aqui de Minas. Como o Rodrigo já me apresentou, eu sou docente aqui da UFO, só aqui em Patos de Minas. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer, eu até dei uma checada ali na lista de participantes, tem vários nomes conhecidos, né? O pessoal de Uberlândia que veio fazer algumas disciplinas aqui, o pessoal de Patos que está participando aí da jornada. E eu sempre tive muita vontade, né? Eu sempre gostei muito da robótica. Então, desde a minha graduação, eu trabalho com robótica. Então, eu não quero falar em anos, né, para não soar tão velho, mas já fazem uns bons anos aí que eu trabalho com robótica, desde a época que não era o Arduino popular. Então, já faz bastante tempo, né? E o Rodrigo, né, o pessoal do PET, me procurou para falar, para eu propor uma palestra para vocês. E eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu geralmente sou acostumado a só falar de robótica, né, nessas palestras quando me convidam. E eu já juntei um tópico bem interessante, que é a indústria 4.0. A robótica acaba sendo um dos pilares da indústria 4.0, mas muitas vezes a gente não entende muito bem o que que é um, o que que é outro, qual que é a relação entre eles. Então, é isso que eu vou tentar apresentar para vocês. Então, como eu falei, eu trabalhei com robótica desde lá da minha graduação, né, com a parte de robótica móvel. A gente tinha uns robozinhos mais simples, era bem caseiro o jeito de produzir. No mestrado, eu trabalhei com SLAM, com mapeamento e localização simultânea, parte de fusão de dados, filtro de Kalman, coisas do tipo. Já no doutorado, eu trouxe a parte de telecomunicações, então eu fui para a parte de redes, onde eu estava estudando justamente como que a rede afeta um sistema de robôs cooperativos. Então, a gente tem lá uma estrutura, a gente geralmente, na área de robótica, está querendo construir a parte de robótica, né? A parte do hardware, robôs comunicando e tudo mais, mas a gente esquece de analisar justamente a estrutura, né? Pô, peraí, deixa eu botar esse protocolo. Esse protocolo vai ter algumas características, às vezes me gera atraso, às vezes me gera limitação de banda, às vezes me gera outras características que eu não estava levando em conta. Então, no doutorado foi justamente envolver as duas coisas. Eu também, né, trabalhei entre mestrado e doutorado, a gente sempre tem aquelas crises existenciais com o meio acadêmico, e eu fui trabalhar numa empresa. Então, eu trabalhei um ano numa empresa de robótica educacional em São Carlos, lá em São Paulo. Então, também eu brinco que foi o que me motivou a ir para a área acadêmica, a fugir da área empresarial. E hoje em dia, aqui em Patos, né, eu acabo desenvolvendo, né, junto com os alunos, o pessoal aí de graduação, projetos dos mais variados, e dos robôs dos mais variados tipos. Então, desde robôs hexápodes, robôs com rodas, com esteira, drones, seguidores de linha, desvio de obstáculo. Geralmente são coisas simples, mas a gente tem construído aqui nesses 3 anos vários protótipos e tem avançado bastante. Então, essa é o que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês hoje, embasado nisso, né? Nessa experiência que eu tive ao longo dos anos, e eu trazer uma pitadinha, né? Uma pontinha disso tudo. Eu não me considero expert da área, nenhuma das áreas, mas eu já estou um pouco mais calejado, então espero que vocês possam absorver um pouquinho aí do que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? E claro, como o Rodrigo falou, por tabela, o assunto está muito relacionado com sensoriamento remoto, IoT, indústria 4.0, agricultura 4.0, principalmente aqui pela região.
Então, a gente acaba aplicando, às vezes saindo um pouquinho, volta, desenvolve um projeto, vai, né, vai para uma direção, para outra, e cai sempre na robótica no final das contas. Então, o que eu vou falar para vocês hoje? São 3 pontos. Primeiro, o que é indústria 4.0? A gente tem que entender o que é uma indústria 4.0. Não é simplesmente eu dizer, é o que vem depois do 3.0. Espera aí, mas o que é o 4.0? Da onde vem? Qual que é o fundamento da gente chamar a indústria 4.0? O que aconteceu nesses últimos anos para a gente ter essa mudança de paradigma que tantos falam? Segundo ponto, a gente precisa entender o que é robótica. Primeira coisa que me perguntam é sobre Skynet, sobre robôs dominando o mundo, sobre perda de emprego. Sempre, batata. Sempre tem uma pergunta nas palestras relacionadas ou nas aulas relacionadas a isso. Então, primeira coisa também, a segunda coisa, né? A gente tem que desmistificar um pouco o que é robótica. Não está avançado no nível dos filmes. Não adianta. Não vai aparecer um exterminador futuro aqui, dizer, olha, ele está andando, está atirando. Não está nesse nível, tá? E, por último, relacionar esses dois conceitos. Então, como que... Se a robótica já existia, né? Já tem anos e anos, qual que é a relevância da robótica? Como que ela faz parte da indústria 4.0? O que está acontecendo com a robótica e com a indústria 4.0? O que tem uma coisa a ver com a outra? Então, são os 3 pontos que a gente vai abordar. Eu espero aqui não prolongar muito, né? Ser menos de 1 hora para falar desses 3 itens aí para vocês, para a gente ter tempo aí de responder algumas perguntas. Bom, então aquela grande pergunta: o que é a indústria 4.0? Tá? Para entender o que é a indústria 4.0, a gente precisa resgatar alguns conceitos da automação. Ó, o pessoal do curso de Engenharia de Controle e Automação aí, ó, fica esperto. Vocês têm que saber a definição do que é o curso de vocês. Né? Tá ali no nome, tem que saber. Tá? Automação, né, parafraseando, é um sistema que emprega processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para o seu próprio funcionamento. Bem formal, né? A gente vai ter, eu não gosto das coisas formais, eu tento fugir do formalismo, né? Vocês já devem ter notado. Mas como que surgiu? Tá, se ela é um sistema que emprega coisas automáticas ali para comandar e se controlar, né? Para regular o próprio funcionamento. Mas tá, deu para entender, mas da onde que saiu essa ideia? Da onde que surgiu essa ideia da automação? Aí eu tenho sempre uma brincadeira que eu faço com o pessoal, que a automação, na verdade, surgiu da nossa preguiça, né? Porque a gente sempre quer achar um jeito mais fácil de fazer o nosso próprio trabalho. Então, a gente achou, ao longo dos anos, várias formas de fazer coisas de forma automática e a gente foi evoluindo isso a um ponto que surgiu a automação, porque a gente não queria só que aquela coisa fizesse automática, a gente queria que ela fizesse aquilo que ela já faz automático, automaticamente. Então, a gente está querendo que ele se autorregule, que não dê problema. Olha só, né, a situação. Mas eu brinco, mas na verdade, né, é justamente dessa ideia de a gente ter dispositivos automáticos. E aí a primeira coisa que a gente, né, pensa, não, processos automáticos. Então deve ser lá, sei lá, 50 anos atrás, 100 anos atrás, talvez 500 anos atrás. Mas a gente pode resgatar bem lá atrás. Por exemplo, antes de Cristo, já tinha gente pensando em como deixar as coisas automáticas. Então, em 1600 a.C., no Egito, depois, lá em torno de 500 a.C., pelos gregos, a gente já tinha os relógios d'água. Então, eram processos que eram automáticos e que o pessoal, né, tentava achar uma forma de regular, de ter aquele, vamos dizer, processo ali, né, de algum sistema, alguma coisa. Só que não ficava preso a isso, e não só essa época. A gente pode ir para 100 antes de Cristo, teve um carinha lá,
né, o Heron, e ele inventou uma máquina, entre aspas, né, um equipamento, um sistema que vendia água purificada, como se fosse uma água santificada lá no Antigo Egito. Então, o pessoal botava uma moeda, acionava a alavanca que permitia a água sair desse invase de forma automática. Ele não precisava mais vender água santa lá, água benta. Não era benta, porque, né, enfim. Mas era um sistema, a primeira máquina de venda automática, gente, porra, 100 antes de Cristo, já estava lá. Já tinha alguém idealizando como deixar o trabalho de uma forma automática. E aí a gente vai evoluindo ao longo dos anos. E a gente passa desses mecanismos mais simples a usar mecanismos maiores. Então, a gente tem, por exemplo, a serraria de Herápolis, que era um processo para cortar mármore. Então, imagina uma serra cortando uma pedra de mármore. Não era um trabalho elegante, né? Não é um trabalho fácil da gente sentar. Nossa, hoje vou pegar essa serra, vou cortar aquele granito, né? Aquele pedaço de mármore. Não é uma coisa legal, né? Então, eles inventaram uma forma de automatizar esse processo de corte. Então, existiam esses equipamentos lá no século III, usando a força motriz, a água, para justamente deixar de forma automática esses processos. A gente tem também o uso de moinhos de vento pelos persas, 500 depois de Cristo, e 1200 pelos chineses. E aí a gente vai acelerando, senão a gente não sai daqui, né? Em seguida, o que aconteceu? Surgiram as máquinas a vapor. Então, dando um salto aí, né? A gente tinha aqueles mecanismos simples, começou a usar a força da água, foi aproveitar a força do vento, até que aparece a máquina a vapor, o motor a vapor, e começa a ter uma mudança na forma com que a gente fazia as coisas, a gente, sociedade, né, a humanidade, como que a gente fazia as coisas. Então, houve uma mudança aqui brusca. Imagina, a gente já fazia algumas coisas manuais. Parece máquina a vapor, pá, dá aquela mudança de paradigma. Tá? E é o que a gente, quem lembra de história lá do segundo grau, engenharia também é história, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. A gente traz aí a primeira revolução industrial, que foi justamente o aparecimento do maquinário e principalmente devido ao vapor, né? A força eletromotriz sendo o vapor. Mas a gente não parou aí, né? Foi evoluindo, foi trabalhando. Apareceram as primeiras coisas de eletrônica, de eletricidade, né? Os primeiros conceitos. E pá, peraí, a gente estava no vapor, mudou, todo mundo agora tem máquina a vapor, todo mundo tem um carro a vapor, um trem a vapor, embarcações a vapor, e vem a eletricidade. Ou seja, não só a eletricidade, mas teve várias mudanças aqui. Produção em série, eletricidade, né? Não só num conceito de dentro da indústria, mas na sociedade, transmissões a partir dessa eletricidade, conceitos de como transmitir energia, como transmitir informação. Então, teve uma nova mudança de paradigma. E isso foi aí até a época do final da Segunda Guerra Mundial. Tem uma leve variação aí, alguns livros põem 1940, outros põem 1950, 1945, tá? Mas reparem, mudanças de paradigma, tá? Lava manual, vapor, eletricidade. O que vem em seguida? A eletricidade, não só a eletricidade, né, mas esses conceitos relacionados à eletricidade promoveram outros avanços. Começou a aparecer parte de eletrônica, avançou, transistores, semicondutores, circuitos integrados, telecomunicações, primeiro modem, primeiro satélite, em 1962,
Internet, começou os primeiros estudos do surgimento da internet. Linha telefônica e por aí vai. O modem para linha telefônica. Informática, apareceram os primeiros computadores, né, graças a Deus. Então, a gente tem aí os primeiros computadores, principalmente os primeiros computadores domésticos começaram a surgir, tudo nessa leva. E isso também motivou o aparecimento dessas tecnologias dentro da indústria, ou seja, começou a avançar a área de controle e automação. Tá? E a gente começa a ter os primeiros robôs industriais, ó, robótica aparecendo. Temos os CLPs, as primeiras refinarias utilizando essas tecnologias, e tem uma mudança de paradigma. A gente começa a ter informática, telecomunicações, eletrônica, miniaturização. Então, a gente diz que essa época é a terceira revolução industrial. A incorporação de novas tecnologias, tanto na indústria, né, principalmente na indústria, né, mas também na sociedade. E hoje, né, a gente tem o avanço ainda maior da eletrônica, da robótica, da informática, da internet e das telecomunicações. Ou seja, peguem aqueles exemplos ali de trás, né? Aqueles telefones que a gente tinha antigamente, os tijolões, né? Aqueles primeiros computadores que a gente tinha. E olha o que a gente tem hoje. Não é uma mudança meio radical? Se a gente comparar 50 anos atrás com o que a gente tem hoje, não mudou tanto. E é justamente isso que motivou a criação desse termo. Então, a indústria 1.0 é lá o vapor. 2.0, energia elétrica. Simplificando. Indústria 3.0, automação, computadores e eletrônica, né, informática. Indústria 4.0, sistemas simulados, internet das coisas, redes, ou seja, conectividade. Ficou muito fácil a gente embarcar coisas, a gente conectar coisas. Então, a gente diz que há uma nova mudança, há indício de uma nova mudança de paradigma de como a gente faz as coisas. Tá? Então, por isso que surgiu o nome Indústria 4.0. Ou seja, é a quarta revolução industrial. Tem gente que já fala da 5.0, mas não vamos entrar nessa questão, vamos nos acostumar primeiro com a 4. Tá? Então, é um conceito de indústria proposto recentemente que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, controle e tecnologia da informação. Então, essa é uma da definição mais formal. Tá? Esse termo indústria 4.0, ela é recente, não é uma coisa assim lá de trás. Tá? Então, é baseado na quarta revolução industrial e ele surgiu em torno ali de 2012 e 2013. Então, pensa, 8 anos atrás, foi a primeira vez que foi mencionado nessa feira de Hannover Messe. Tá? Então, nessa época aí, 2012 e 2013. E ela, lá na Alemanha. E essa ideia é justamente trazer essas novas tecnologias para dentro da indústria e mudar a forma com que a indústria atua, que a indústria faz as coisas. Tá? Então, a gente tem a incorporação de vários conceitos, e eu vou tentar não entrar em tantos, tá? Mas vocês devem ter já ouvido, né, hoje em dia, todos esses aí. Nuvem, né, cloud, IoT, Big Data, IIoT, né, IoT com dor, praticamente, né, IoT, a indústria 4.0 e a parte de redes industriais, a parte de internet industrial. Então, cada uma está relacionada com a outra, e a indústria 4.0, ela tem uma parcela de tudo isso. Então, ela incorpora o conceito de internet das coisas conectadas. Essas coisas conectadas têm que mandam informação para não conseguem armazenar todas essas informações, elas tentam centralizar, mandar isso para uma nuvem, né, deixar na nuvem, uma forma centralizada, uma forma segura. Tem que pensar em como que a gente vai mandar para a nuvem. Só que não basta mandar essa informação para a nuvem para ser processada em grandes servidores ou coisa do tipo.
a gente tem que ter uma análise, ou seja, a gente tem essa área do Big Data. A gente não bastasse isso, a gente pegar esses conceitos e aplicar dentro da indústria, é o que a gente chama de internet das coisas industriais. Então, a gente leva esse conceito de ter uma nuvem na indústria, de ter uma análise das informações dentro da indústria, da gente ter dispositivos conectados dentro da indústria, a gente chega na internet das coisas industriais. Isso, junto com uma estrutura de telecomunicações dentro da indústria. Então, não basta a gente ter os conceitos, a gente tem que ter a estrutura. A gente tem que ter a fibra ótica lá dentro para a transmissão dos dados. A gente tem que ter redes sem fio dentro da indústria. A gente pega isso tudo e chama com mais coisas a indústria 4.0. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. A indústria 4.0, ela é maior do que isso. A gente diz que ela tem 9 pilares, 9 fundamentos, ou tecnologias habilitadoras, ou tecnologias estruturantes. Então, nesse gráficozinho aqui da esquerda, eu falei para vocês, ó, nuvem, internet das coisas, segurança, né, e Big Data. Não vou entrar a fundo, porque senão a gente não dá conta hoje. Mas tem outras tecnologias que também são incorporadas na indústria 4.0. Realidade aumentada, simulações, integração de sistemas, que a gente chama de, junto com a simulação de sistemas cyberfísicos, né? Ou também a parte de gêmeos digitais, digital twins, né? Então, a gente tem o nosso sistema físico, a gente tem um sistema simulado, e os dois estão rodando em paralelo. Estou rodando os dois ao mesmo tempo, eu tenho uma simulação tão boa quanto o real, e qualquer divergência de informações entre o meu gêmeo digital e o meu sistema real me permite, né, detectar falhas, ou eu testar coisas no meu gêmeo digital e depois testar no meu real. Então, tem várias coisas que podem ser incorporadas. A gente tem a manufatura aditiva, impressora 3D, cada vez mais presente para reposição de peças, fabricação. E temos a parte de robótica, robôs autônomos. E é nesse ponto que eu vou focar com vocês. Então, cuidado no tempo, né? Senão eu me empolgo aqui. Robótica é uma coisa que eu me empolgo, e se me deixarem, eu passo falando aqui o dia inteiro. Tá? Então, a gente tem a robótica dentro dessa indústria 4.0, dentro essa estrutura. E antes de prosseguir falando da robótica dentro da indústria 4.0, eu só vou dar uma pincelada rápida no que é robótica. Óbvio, né? Então, primeira coisa, vamos desmistificar a robótica. Segundo ponto. Então, até agora a gente chegou o que é a indústria 4.0 e que a robótica é uma das tecnologias estruturantes. Agora vamos ver sob o ponto de vista da robótica. Então, Skynet, mundo destruído, revolução das máquinas. Não, né? Que é um robô? Definição básica. Né? Tem várias definições. Se vocês forem para a área de robótica industrial, vai ter definição lá a partir da robótica industrial. Eu prefiro uma definição mais simples. Tem alguns livros que trazem essa definição e eu adorei. Robô nada mais é um equipamento capaz de medir, processar e atuar. Então, ele mede o ambiente a si mesmo, variáveis do ambiente e de si mesmo. Ele processa essas informações que ele adquiriu do ambiente e de si mesmo, e ele decide o que ele vai fazer. Ele vai atuar nesse sistema, nesse mundo, nele mesmo, em volta ou em outros agentes, e ele vai fazer uma ação. Então, sente, processa e atua. Tranquilos? 3 sistemas básicos: sistema de sensoriamento, de atuação e de processamento. Isso aqui gera um monte de questionamentos, e nem os livros
chegam numa convergência aqui, numa definição. Eu gosto dessa aqui, que ajuda, simplifica e dá uma visão. Mas dizer, essa é a única verdade? Não, tá? Não é a única verdade. Então, da onde que surgiu a robótica? Então, teve a mesma origem dos dispositivos automáticos e da automação. Tá? Veio de lá a robótica. Foi um ponto que a gente chegou dos dispositivos automáticos e da automação, falou, olha, vamos evoluir mais agora, vamos botar robôs, vamos mexer no ambiente físico aqui, fazer ele processar, medir e atuar. O que mais que permitiu o surgimento da robótica? A evolução da eletrônica e da informática, né, da eletricidade. O que mais? Aspectos culturais. Então, antes mesmo da gente ter os primeiros robôs propriamente ditos, teve muito mais peso a parte cultural, de entretenimento, do que qualquer coisa. Por isso que o pessoal viaja muito nas ideias quando a gente fala de robótica. As novas tecnologias e telecomunicações, principalmente parte de redes, parte de comunicação, isso tudo permitiu também a gente ter mais, evoluir mais a parte robótica, surgir a parte robótica. E, claro, os outros aspectos, né, que a gente que eu falei que eu brinco, né, a preguiça, origens místicas, seja qual for, né, revolução das máquinas, dá para pensar, ETs trouxeram os robôs, já escutei de tudo. Então, tem outras possíveis origens, não oficiais, claro. Só que a ideia da robótica não é nova. Ela é tão antiga quanto da automação dos dispositivos automáticos. A gente resgatando lá da Grécia Antiga, a gente tem o Hefesto, sei lá, que era o deus grego do fogo, da invenção e da ferraria. E lá na mitologia grega, ele era responsável por criação de personagens mecânicos que o serviam, né? Eram escravos mecânicos, trabalhadores mecânicos que o serviam. E um desses era, inclusive, o Talos, que era um homem gigante de bronze. Então, tem várias mitologias a respeito disso. Mas não importa, não estou dizendo que isso é verdade. Separar, né? O que eu estou dizendo é que, desde aquela época, o homem sonha em ter um robô. Estou exagerando um pouquinho, né? Mas, enfim. Desde aquela época, a gente tinha essa vontade, a gente já imaginava essa possibilidade de a gente ter mecanismos nos servindo. E, principalmente, no formato humanoide, né? Mecanismos artificiais humanoides. E isso, né, foi evoluindo, só pegando alguns exemplos, úteis e não tão úteis. Então, a gente tem lá a época do Leonardo da Vinci, vários mecanismos, várias ideias que se aproximam ao de robôs, só que usando energia mecânica. A gente tem esse pato mecânico, e é extremamente útil. Ele tinha capacidade de reproduzir o comportamento digestivo do pato. Ótimo, útil pra caramba. Mas eram mecanismos, testes que as pessoas iam fazendo, né, evoluindo, e cada vez mais iam automatizando, né, tendo mais processos automáticos e cada vez mais automatizados. Mas o que nos traz, que é mais perto da robótica, né, foi aí em torno de 1900, né, 1898, com Tesla. Então, a gente tinha esse barco teleoperado, né? Que na verdade era para ser um torpedo teleoperado, era para levar uma bomba. Os exemplos são ótimos, né? Então, ele diz aqui, neste momento, que você está vendo o primeiro de uma raça de autômatos, homens mecânicos que farão um trabalho pesado para a raça humana. Literalmente, né? Ele vai fazer o trabalho sujo aqui de explodir, em vez de botar uma pessoa para se explodir lá num barco. Mas, enfim. A ideia era controlar isso aqui remotamente até levar o explosivo até a embarcação. E aí a gente começa a ter os ancestrais dos nossos robozinhos, né? O Seleno seria o cachorro elétrico.
Parece uma mala cheia daqueles circuitos que a gente monta na protoboard, tá? Aqueles circuitos aranhas, né? Cheio de fio para tudo que é lado. Em 1912. Então, toda vez que vocês tiverem dificuldade de montar um robozinho, de montar uma protoboard, lembrem que há mais de 100 anos teve alguém que desenvolveu um mecanismo fotossensível que era guiado pela luz usando a tecnologia da época. Só para a gente pensar a respeito. E como eu falei, a origem da ciência, da evolução, não é a única. Em 1920, a gente começa a ter as primeiras coisas que a gente associa hoje. Tá? Essa peça de teatro chamada Rossum's Universal Robots, em 1920, foi da onde que surgiu a palavra robô. Então, olha só, não surgiu da ciência, não surgiu lá dos gregos, não surgiu de nada. Surgiu de uma peça de teatro. Isso faz a gente pensar, né? Então, de lá que veio essa palavra robô, de origem tcheca, vem de robota, que pode ser compreendido como trabalho forçado, trabalho escravo ou trabalhador humilde. Então, veio daqui a palavra robô. Tá? Então, tem aqui umas figuras de época, né, para vocês terem uma ideia de como eles visualizavam o que seria um robô. E em 1950 tem o famoso Isaac Asimov. Todo mundo já deve ter escutado, nem que de uma forma meio superficial. Ele usou pela primeira vez a palavra robótica e veio aquela história também, que eu estou cansado de escutar, sobre as 3 leis da robótica. Toda vez que eu programo um robozinho, vem alguém leigo e fala, põe aquelas 3 leis, né? Cuidado, o robozinho, se não põe a lei lá, o robozinho vai se vingar de ti, vai te machucar, vai te dar um choque, sei lá. Né? Então, tem cada coisa que a gente escuta. Mas ele é de um livro, né? Eu, Robô, que vocês já devem ter visto o filme Eu, Robô, recentemente, entre aspas, né? Que vem dessa cultura, né, do entretenimento, do robô, da robótica, a ideia de ter essas 3 leis para evitar que as máquinas se revolucionem, né, montem uma revolução contra os mestres humanos. Então, tem a primeira lei, que não pode ferir o humano. Segunda, ele tem que obedecer todas as nossas ordens, a não ser que seja uma ordem de machucar um humano. E a terceira é que ela deve se autopreservar, a não ser que entre em conflito com as outras 2 leis. Não dizendo que a gente não vai aplicar isso aqui no futuro, né? Quem sabe? Mas não, a gente não programa essas regras dentro de um robozinho. Infelizmente, não funciona assim. Ou felizmente, né? Então, o primeiro robô que a gente pode dizer que, propriamente dito, e que já usava mais essa nomenclatura parecida, foi essas tortoises, né, que seria quase que um jabuti. Portuguesando, né, a gente fica até estranho. O jabuti foi nosso primeiro robô. E não foi feito por um engenheiro, foi feito por um neurocientista. Olha só, um neurocientista, né, na área de biológica. Ele gostava, né, da parte, tinha um hobby da parte de eletricidade, eletrônica, e ele queria tentar reproduzir um comportamento animal naqueles dispositivos. Então, ele fez um dispositivo fotossensível menor, essas tortoises, e aí que a gente tem os primeiros robôs. Então, lá em 1949. E aí vai deslanchando. A gente tem o nosso primeiro robô industrial em 1961, o Unimate. Ele parece um tanque de guerra. Se vocês repararem aqui na direita, né, no cantinho, ele parece um tanque de guerra. Ele parece um canhão, a garra dele. Mas são os primeiros. Em 1972, a gente tem os nossos primeiros robôs móveis mais elaborados, com câmera, né?
com mapeamento, isso aqui é um mapeamento que esse Sheckley, na verdade, né? Na Universidade de Stanford. Então, os primeiros robôs já tem aí, que a gente, mais parecido com o que a gente conhece, né? 50, 60 anos. Isso aqui, para mim, parecia recente, né? Para vocês já não vai ser uma coisa tão recente. Eu peguei a época que o Aibo da Sony era a febre. Todo mundo falava que ele ia substituir os animais em casa. Ele ia ser o pet, em vez de a gente ter um cachorro ou um gato, ia ser esse Aibo. Hoje vocês não devem nem reconhecer, ou talvez muito vagamente ter visto alguma imagem desses cachorrinhos. E a gente teve outras evoluções, né? O da robôs da Toyota, que tocavam instrumentos. A gente tem o da Boston Dynamics, que é o que a gente fala que é o mais perto da Skynet, né? Com os robôzinhos deles, que eles vivem batendo nos robôs. O Asimo, em 2000, também já foi aposentado. 2010, o Robonauts, foi usado pela NASA no espaço. O Baxter, ele é para restaurantes. Então, olha só como vai diversificando, está evoluindo. E já está mais recente, coisa de 10, 20 anos atrás. E hoje, a gente está na Skynet, a gente está com o Exterminador Futuro aqui, tá nesse, a gente não consegue nem fazer o robô andar direito, mas tá aqui, Skynet. Ou tá parecido com o que a gente vê no entretenimento, tipo Matrix, tipo Eu, Robô, tipo Star Wars, né? Todos os filmes que vocês associam aí, não tá nem perto, tá? Então, estamos bem longe. O que a gente tem hoje de moderno? A gente tem robôs de serviço. Olha só como está convergindo. Estamos chegando perto de como que a gente vai usar isso aqui na indústria. Esses conceitos que eu vou falar agora, eu já vou emendar no terceiro ponto da palestra. Então, olha só, em 2020, aquele da Boston Dynamics já deu uma boa diminuída, as novas versões deles, dos novos robôs que estão desenvolvendo, já não usa motor a diesel, já usa motor elétrico, o Spot, que é uma das versões aí mais novas, ele amplamente está sendo usado em indústria, inclusive. Tá? A gente tem esse Maker Shaker, que é um bar totalmente automatizado, se não me engano, na Itália. A gente tem os robôs de desinfecção, né? Principalmente agora, na época da pandemia, surgiu muito desses robôs para fazer a desinfecção do ambiente, né? Sanitizar o ambiente. A gente tem os robôs de entrega, que a gente brinca que não vai funcionar no Brasil, mas que em alguns lugares no mundo a gente tem entregas automatizadas da Amazon, seja terrestre, seja aérea. A gente brinca aqui no Brasil, primeira vez que vê um drone voando com encomenda, alguém vai atirar naquele drone e roubar o drone e a encomenda. Então, não sei se a gente vai chegar a ter isso no Brasil, mas quem sabe, né? Em alguns países já tem. Então, a gente tem vários melhoramentos, né, dos robôs do que era antigamente. A gente tem uma diversificação do uso e está sendo muito usado para prestação de serviços que muitas vezes são cansativos ou são perigosos. A gente tem uma evolução muito grande na robótica educativa. Então, se vocês forem em um colégio particular hoje, vocês têm grandes chances de vocês achar lá um cursinho de robótica para o ensino fundamental e ver a criançada de 9, 10 anos programando um robô. Eu fico de boca aberta, né? Na minha época, sei lá, estava jogando bola na rua, nem isso. Hoje eles já estão programando Arduino lá quase na pré-escola, né? Não estou exagerando. Mas lá nos primeiros anos do fundamental já tem noção de robótica. Então, a gente vê que as novas gerações estão cada vez mais se ambientando com essas tecnologias e cada vez mais trazendo para o seu dia a dia, programação, robótica, saber o que é sensor, atuador.
faz parte da vida, tá? E a gente tem vários, desde o infantil até o universitário. Tá? A gente tem aí de tudo. E hoje com a China aí, né? Viva o AliExpress. Não estou fazendo propaganda, mas o AliExpress é a mão santa aí para a gente poder montar coisas de baixo custo, né? A gente pede lá da China, importa, né? Uns kits aí de Arduino genéricos, umas estruturas, drone, e vai montando. Vai montando lá uma aplicaçãozinha básica de robótica. Hoje é fácil montar isso. E de baixíssimo custo. Fora os kits, né? Só que os kits prontos, comerciais, metem a faca. O kit da Lego custa em torno de R$ 3.000, o Mindstorm. Dói, né? A gente ouça R$ 3.000. R$ 3.000 um kit. Nessa época, o Lego já era caro sem ter as peças automatizadas, né? As peças eletrônicas, sensores, motores, processamento. Hoje, então, que tem, eles metem mais a faca ainda. A gente também tem agora a hibridização dos robôs. Não é que está misturando homem e máquina, não. É os robôs híbridos em tipos. Então, a gente não está mais preso em robôs com pernas, robôs com rodas e robôs aéreos embarcados. Está misturando tudo. Então, a gente tem robôs, por exemplo, aqui na direita, né? Um robô que tem perna e tem roda. Ou a gente tem um robô que tem um formato de uma serpente, mas é aéreo. Imita um comportamento um dragão chinês, né? A gente tem robô com esteira e com drone, né? Com a parte aérea, ou com rodas e a parte aérea. Olha só, né? Outros aqui, ó, um robô meio que com cobra, com a parte até ele imita, né, o mesmo comportamento que cobra, mas acaba sendo manipulador, e rodas, aéreos e pernas, outras pernas. Temos os que transformam de um jeito para o outro. A gente tem cobra e aquático. Então tá mudando. Tá tendo uma busca muito grande por inspiração em coisas diferentes. Eu falo coisas bizarras, mas não, é inspiração no mundo animal também. E tá tendo a hibridização. Estão tentando achar, ver o que funciona, o que não funciona. Né? E tem a busca puramente animal. A miniaturização nos permite hoje a gente ter robôs libélulas, quase uma libélula, né? A gente tem aqui um que seria quase o comportamento de uma arraia, quase, né? Não é bem. Um robô meio lagarto, peixes, cobras, usando atuadores soft actuators, né? Seria de materiais maleáveis, materiais que a gente consegue modelar. Então, tem aqui o que quase que lembra um carrapato, mas lembra sei lá, vou chamar de uma aranha, né? Usando materiais diferentes. Pássaros. Então, há uma busca em reproduzir o que existe na natureza. Porque viram, peraí, se teve a evolução, se os animais hoje conseguem fazer isso muito bem, vamos tentar reproduzir esses comportamentos dos animais. O que mais que a gente tem? A área que eu gosto, eu poderia ficar aqui e fazer a palestra só sobre isso, né? Parte de robótica cooperativa, robótica de enxame. Então, a gente tem robôs dos mais diversos tipos, cooperando, trabalhando em conjunto, avançados, de tudo que é coisa. Né? A gente tem robôs colaborativos, homem-máquina. A gente tem robôs que trabalham com diferentes funções, robôs heterogêneos, né? Homogêneos, vários do mesmo tipo. Né? E aí a gente pode ter combinação aéreo, terrestre e por aí vai. Então, o foco é em trabalho de equipe. Eu não vou entrar muito porque eu já volto nesse ponto. Tá? Porque é justamente o terceiro ponto. Tá? Que eu vou tentar ser bem breve aqui.
em 10, 20 minutos para a gente fechar. Que é como a indústria 4.0 e a robótica estão relacionadas. Tá? Então, a gente vem lá daquele pilar da indústria 4.0, tá? E a gente tem alguns conceitos de robótica. Então, os robôs, eles evoluíram, eles estão conectados e eles são mais flexíveis. Miniaturizou, então ele cabe em qualquer lugar da indústria, ele consegue fazer várias funções que antes eles não conseguiam. Então, eu tenho sistemas de sensoriamento avançado, tem câmeras avançadas. Então, o que antes era uma linha fixa, fechada dentro da robótica, se vocês notarem, tem esses painéis aqui de proteção, de segurança, que eles delimitam. Não pode ter entrada de pessoas. Se entrar ali, a produção para. Hoje, o que se vê é o trabalho não mais de robôs fixos produzindo ali sem participação humana, e sim robôs e humanos compartilhando uma linha de produção. E essa linha de produção pode ser bem flexível. Tá? Ela está conectada, ela tem painéis de visualização para saber com o que está acontecendo, se teve alguma falha, se teve alguma coisa. O operador está ali para ajudar, de várias formas. Tá? Então, a robótica ela também não ficou mais presa a robôs fixos dentro da indústria. Eu não tenho mais só manipuladores. O que eu tenho? Eu tenho aqui o exemplo, por exemplo, da Alibaba ou da Amazon, tá? Que tem robôs móveis trabalhando em quantidade. Então, está espalhado, funcionando de diversas formas. Tem as aqui, tipo Spot, fazendo buscas dentro de galpões, tanto na parte de segurança, quanto na segurança em caso de falhas, quanto na segurança no caso de invasão, né, de vandalismo, coisas do tipo. Então, a robótica móvel passa a ter participação dentro da indústria. Não só mais robôs fixos, não só robôs engessados numa linha fixa de produção, ocupando uma grande área. Tá? E nem restritos a robôs terrestres. Cada vez mais, e isso aqui é bem recente, robôs de outros tipos estão fazendo parte da indústria. Por exemplo, que da Airbus, drone de inspeção dentro de galpões, para fazer inspeção visual de aviões. Recentemente, eu achei 2 aqui para inspeção interna, inspeção indoor de indústria, por isso que ele tem essa proteção em volta, né? Esse da Helios 2, da Flyability, e o Skycopter, da Skypersonic. São 2 robôs para inspeção dentro da indústria. Olha só, dentro da indústria, não é inspeção fora, porque fora tem, e fora já tem alguns anos. Então, inspeção de torre de transmissão, inspeção de chaminés, inspeção de linhas de transmissão, inspeção de estrutura, de tudo que é externo, né? A parte de agricultura 4.0, drone é predominante, né? Então, a gente tem aí essa incorporação, não só de robôs móveis, mas de robôs aéreos. Então, olha só como a gente está construindo. Né? Esses robôs, não basta eles estarem ali na indústria. Se eu tenho a conectividade da indústria 4.0, esses robôs estão conectados também. Então, eu estou trazendo para a indústria isso e conectando eles. Então, eu posso ter linhas aqui, por exemplo, ó, que eu tenho robôs trabalhando de forma cooperativa. Posso ter um robô móvel que vai transportar a carga, posso ter um manipulador que vai mover a carga e colocar ali em cima do outro, posso ter o outro que vai descarregar e colocar em outra posição, posso ter um que vai mover os pallets com os produtos. Eu posso ter dentro da indústria essa flexibilidade. E reparem, quando eu coloco inteligência nesses robôs, eles têm capacidade de mapear, têm capacidade de desviar obstáculos, eles têm capacidade de se navegar entre o ambiente. Eu não fico mais preso, por exemplo, se amanhã eu quiser mudar minha linha de produção de lugar, ou quiser adicionar novas estações de trabalho. Eu posso,
porque esses robôs são programáveis, eles aprendem, e a programação dentro deles nos permite essa flexibilidade dentro da indústria. O que mais? A participação de humanos. Então, eu posso ter um tablet lá na hora, na indústria, e estar vendo as condições dos robôs. O que está acontecendo? Se está bem, se está mal, se está bem direcionado. Eu estou surpreso. Deu uma trovoada aqui. Já faz alguns meses que não chove aqui em Patos. Pelo menos uns 4, 5 meses. Eu estou até surpreso com a trovoada. Eu acho que é um sinal divino para eu finalizar aqui logo a apresentação. Então, isso aqui, ó, é a visão dos robôs na indústria. Tá? A gente pode ter nós inteligentes, tudo conectado em redes rápidas, redes de fibra, redes sensíveis ao tempo, redes de tempo real. A gente tem robôs e cobots, robôs colaborativos, tá? Então, robôs que participam, que atuam junto com os humanos. A gente tem automações inteligentes, né? A automação inteligente. Então, olha só o tanto de coisas que a gente tem dentro da indústria hoje, né? A gente tem a parte colaboração e cooperação. Então, robôs cooperando e humanos e máquinas colaborando. Isso é até uma coisa curiosa, né? Parecem duas coisas parecidas, mas cooperação ela está muito mais relacionada a um respeito mútuo entre os agentes. Então, eles compartilham informações, eles até têm um objetivo comum, mas eles têm uma independência. Eles estão cooperando, eles estão tentando se ajudar ali para atingir um objetivo comum. E o que se tem hoje na indústria é a colaboração, é uma confiança mútua, é os dois trabalhando em conjunto, um depende do outro. Um robô não vai conseguir fazer a função sozinho, nem um humano. Um vai trabalhar junto ao outro. E esses robôs colaborativos, eles têm uma série de características. Por exemplo, eles são sensíveis ao toque. Eles não são uma máquina burra que vai te bater. Se te encostar, ele para na hora. Tu pode guiar a mão para ele fazer uma certa ação. Então, tem várias programações onde o robô te ajuda naquela estação de trabalho. Não é ele que vai fazer o trabalho. É um trabalho de colaboração. É quase que uma dependência ali, né? Uma simbiose entre os dois. Um não consegue trabalhar sem o outro. Né? Alguns exemplos de robôs. Esse Yumi da ABB e esse Bionic Cobot da Festo. Eles são dimensionados, projetados para serem inseridos na indústria. Fora isso, como eu falei, flexibilidade de linha. Eu posso levar uma estação de trabalho para onde eu quiser e essa estação de trabalho ela pode operar aí de diversas formas. Tá? Então, aquela estação, aquele robô, ele pode ser autônomo e pode estar desenvolvendo uma ação em um conjunto de equipamentos, mas ele pode ser reprogramado rapidamente, ser levado para outro ponto, para desempenhar outra função dentro da indústria. Então, tem uma flexibilidade, um reaproveitamento de equipamentos. Eu não perco mais. Eu não digo, olha, antes eu envasava suco, agora eu preciso embalar carne. Então, eu não consigo mais aproveitar. Não, tu consegue. Consegue aproveitar, né? Claro, tudo depende. Dependendo da função, eu consigo aproveitar as estações e tem uma maior flexibilidade, tanto de funções quanto de posição dentro da indústria. Tá? E isso nos permite também ter a customização dos produtos. Então, na hora que eu tenho um humano colaborando com a máquina, o humano ele pode dar uma personalização, muitas vezes. Essa conectividade não é só entre robôs, não é só dentro da indústria, é entre consumidor e indústria. Então, o consumidor pode pedir alguma coisa customizada que dentro da indústria tem uma certa flexibilização para produzir em escala aquela customização. Também é possível, né? E, claro, outras integrações dentro da indústria com as outras tecnologias. Realidade aumentada, realidade virtual, manufatura aditiva.
tudo isso pode ser incorporado junto com a robótica. Pode não, é incorporado, e tem vários exemplos dessa integração. Tá? Então, para finalizar, o último conceito que incorpora tudo isso dentro da indústria é o que a gente chama de internet das coisas robóticas. É quase a mesma coisa, internet das coisas, mas ela incorpora a parte de robótica, tá? É o IoT, né? É a mesma ideia de a gente ter dispositivos inteligentes, só que agora a gente não tem mais só dispositivos físicos. A gente tem robôs inteligentes que processam, são autônomos e usam a informação da indústria e dos outros equipamentos para decidir o que vai fazer dentro da indústria. Então, é a internet das coisas robóticas. Internet of Robotic Things. Tá? A ideia é justamente ter dispositivos inteligentes, robôs, com capacidade de sensoriamento, atuação e conexão com outros dispositivos. Né? Eles processam essa informação de forma local ou distribuída entre si, e eles fazem fusão de dados dos sensores, deles, dos outros e da indústria, para determinar o que eles vão fazer. É quase uma Skynet dentro da indústria. Tá? Então, a gente tem vários conceitos de conectividade, processamento, operação, colaboração, SLAM, atuação, sensoriamento, máquinas, gerenciamento, tudo dentro da indústria 4.0. Tá? Então, para concluir a ideia aí que eu queria mostrar para vocês, né? Então, todo engenheiro, principalmente na nossa área aí, de engenharias 4, né? Precisa entender hoje o que é uma indústria 4.0, o que são os conceitos, quais são os pilares e como que essas tecnologias são levadas, estão sendo levadas para dentro da indústria. A gente tem que estar constantemente se atualizando. Coisa de 10 anos, nem 10 anos, né? 8 anos para cá, olha o tanto de coisa que está aparecendo. O tanto de tecnologia nova e o tanto de coisa que o pessoal está experimentando colocar dentro da indústria. Então, a gente entendendo o que é a indústria 4.0, desmistificando a robótica, não pensar que aqueles robôs vão se virar lá e tentar te matar dentro da indústria. Não que não vai acontecer, mas né, pelo menos não intencionalmente, eles não vão criar consciência e tentar te matar. Se a gente começa a entender, perder o medo da tecnologia, abraçar a tecnologia, é menor a chance de tu ficar desempregado. Por quê? Porque eles precisam desse profissional que está lá atuando e saiba trabalhar junto com essa fábrica, não que tenha aversão a essa fábrica. Tá? Então, a gente entendendo essa relação entre ambas, entendendo o que é a indústria 4.0, entendendo o que é a robótica, a gente vai ser um engenheiro mais feliz. Né? Eu vou aproveitar a chance, então, finalizando aí, fazer o convite também para a nossa semana acadêmica aqui em Patos de Minas, de 13 a 15 de outubro. Fica o convite para todos, a gente vai ter vários palestrantes também interessantes. E agradecer a todos aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a minha área, né? Eu digo um pouco da minha paixão, né, pela robótica. Desculpa até me prolongar, né, porque eu me empolgo e vou falando. Eu vou tentando acelerar, mas a empolgação é grande. E aí eu fico aberto agora para os questionamentos aí do pessoal e vamos aproveitar aí tentar responder o que eu sei, né? Não vou saber tudo, mas dentro do que eu souber, eu tento responder. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Ótima apresentação. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar aí pelo chat. O Matheus mandou uma pergunta aqui. Boa tarde. O senhor poderia dar sua visão sobre a substituição de trabalho humano por máquinas? Acha que humanos menos produtivos serão prejudicados? Eu acredito que a cada época surgem novos empregos que substituem os empregos perdidos para a automação. Ótima pergunta, Matheus. Isso é sempre uma preocupação do pessoal. E sempre tem aquela visão, né? Nossa, as máquinas vão substituir tudo. Não. Primeiro, custo, tá? Custo, mesmo a gente pensando que um trabalhador ele tem vários custos ali atribuídos,
né, de indenizações, de salários, de seguros e não sei o quê, ainda é muito caro a gente botar robôs em qualquer coisa. Tanto que é tão caro desenvolver certas tecnologias que tem empregos hoje que eles falam, não, é mais fácil para a gente colocar um humano do que a gente tentar desenvolver um robô para isso. É tão específico, exige tanta habilidade que a gente hoje ainda não consegue. Exemplo, eu vi uma indústria de produção de cerveja, eles automatizaram quase tudo. Tudo que deu, eles tentaram automatizar. Assim, funciona a 20 pessoas uma indústria. E eles não conseguiram, de forma alguma, substituir o mestre cervejeiro, que é o que vai fazer a degustação da cerveja e saber se o lote está atendendo o critério de qualidade ou não. Olha só, né, a gente pensa, nossa, esse vai ser o primeiro que vai dançar, né? Vai botar um sensor lá e já era. Não, ele é tão específico e não conseguiram desenvolver um sensor que fizesse o que ele faz. Mas, direcionando para a tua pergunta, eu compartilho da tua visão no sentido de cada época surge novos empregos, novas funções, e a demanda por produção é muito grande. Então, a gente precisa de mais coisas que, se a gente não tiver máquinas, a gente não consegue. Então, a gente pensa, nossa, vai diminuir o emprego, né? Vamos dizer, uma indústria de 500 pessoas, vou fazer bem hipotético, produz 1.000 carros por dia. Tá lá, 500 pessoas, 1.000 carros por dia. Só que eu preciso aumentar essa produção para 10.000. E eu preciso disso hoje. Então, eu não vou conseguir aumentar isso em 5.000 pessoas. Eu posso botar máquinas, e às vezes não vai substituir aquelas 500 pessoas, mas máquinas que aumentam a produção, e ali eu tenho 10.000. Produzindo 10.000. Então, o que eu vejo, assim, o pior cenário não é que vai tomar um emprego, mas às vezes algumas vagas que tu acha, nossa, a indústria vai crescer e vai dobrar a área, então vai dobrar um emprego. Não, talvez, em vez de dobrar o emprego, vai aumentar 20%, 40% o número de vagas. Talvez esse seja o lado mais negativo. No entanto, contudo, porém, vai ter tanta oportunidade de a gente fazer manutenção dos equipamentos, da gente trabalhar com a conectividade dos equipamentos, da gente resolver. Hoje, pensa, se numa rede de computadores, a gente precisa ter uma central lá, uma equipe para fazer a manutenção da rede e dos computadores, porque os usuários não dão conta e conseguem estragar dentro de uma empresa ali, começa, tá dando problema na internet, tá dando problema no computador. Imagina dentro de uma indústria muito mais complexa, se não vai precisar ter ali pessoas especializadas em resolver os problemas. O robô vai aquecer, a máquina vai parar, vai dar problema. Então, eu creio que, às vezes, o que vai sumir é aqueles empregos que a gente precisa trabalhar pesado e de forma repetitiva. Em compensação, vai ter outros empregos especialistas, onde a gente vai trabalhar junto com robôs, ou a gente vai estar supervisionando os robôs e consertando eles. Espero que eu tenha respondido. Muito obrigado, respondeu sim. O Cássio perguntou aqui também. Boa tarde, professor. Quais seriam os caminhos para um engenheiro eletricista se introduzir ao mercado trabalhando com robótica? Quais seriam as empresas que permitem acesso a esse tipo de conhecimento? Bom, seriam os caminhos para engenheiro. Tá. Hoje em dia, para quem quer realmente aprofundar em robótica, eu quero ir a fundo, é fazer cursos extras. Não vai ter uma graduação que te diga assim, olha, tu vai sair especialista em robótica, específico dentro da indústria, e vai atuar naquilo. Tu vai sair com uma formação geral, todas as engenharias, né? Não importa se é o eletricista, se é o eletrônico, se é o de automação, vai ter uma boa noção, mas tu tem que se especializar. Então, tu tem que ter em mente no que tu quer trabalhar. Por exemplo, quero trabalhar numa indústria
qualquer, né, automobilística, alimentos, química, e trabalhar nessa parte de robótica desses equipamentos. É uma coisa. Eu quero trabalhar com pesquisa em robôs. Outra totalmente diferente. Eu quero, né, aí eu tenho que ir atrás de fazer mestrado, doutorado e fazer dentro do tema e tentar buscar, às vezes, no exterior. No Brasil tem algumas coisas, mas não vai ser tão avançado quanto no exterior. Deixa eu ver. Qual que é a pergunta mesmo? Mercado de trabalho robótico. Se eu quiser realmente ir, por exemplo, desenvolver robôs, hoje, o que eu recomendaria para qualquer um não é focar no robô, e sim na prestação de serviço usando o robô. Por que eu digo isso? Tem já empresas com anos de experiência. É um pouco, assim, eu ia falar um pouco soberba nossa, achar que a gente saindo da universidade, a gente com a nossa experiência que tem, em um ano ou dois, a gente vai alcançar uma empresa que tem um setor de pesquisa que tem 10, 20 pessoas há mais de 10 anos pesquisando aquele assunto. Então, a gente não vai alcançar aquilo. A gente não vai chegar naquele mesmo ponto. Então, essas empresas, elas comercializam os robôs, desenvolvem os robôs, e o que ajudaria muito para começar, é prestar serviços. Serviço de inspeção, serviço de análise de dados, serviços de vender produtos de robôs, né? Vender robôs para a indústria. Então, esse seria um caminho hoje mais realizável para quem quer trabalhar com robótica. Ou vai para a pesquisa, vai para a área acadêmica, um instituto de pesquisa, ou vai para a área educacional, tem muita coisa, ou vai para a parte, né, como eu falei, de prestação de serviços. É o que eu recomendaria na minha visão, assim, se quer muito ir trabalhar com robótica. A professora Milena aqui falou: prezado Daniel, em nome dos Pets e da FEL, te agradeço imensamente pela excelente palestra, parabéns. O Eu que Guilherme aqui agradeço. fez uma pergunta parecida. Boa tarde, o senhor saberia dizer quais as regiões do país ou do mundo têm as melhores oportunidades nessa área? Alguém que deseja se aprofundar nessa área de IR4 e robótica, acabando uma graduação de automação ou computação, qual o melhor caminho a se seguir? Cursos técnicos ou pós-graduações, por exemplo? Entra um pouquinho nessa linha. Se tu não quer dar aula, não quer ir para a área de pesquisa, não adianta fazer doutorado, máximo mestrado. E claro, se tu quer ir para a área de pesquisa, tem que fazer mestrado, doutorado. Não importa se vai ser no Brasil ou no exterior, tem que ir. Não vai ter escapatória. Claro que recomendaria olhar programas, né, programas de pós-graduação que trabalham com o tema de robótica, porque a maioria é pós-engenharia elétrica, né? E aí tu vai olhar lá as linhas de pesquisa e ver se tem alguém que trabalha com robótica. Aí tu vai conseguir trabalhar aqui no Brasil e com isso tu pode fazer o doutorado sanduíche ou mestrado sanduíche, que é fazer parte do doutorado no exterior. Foi o que eu fiz em Portugal, parte do meu doutorado, no Instituto de Telecomunicações lá. Então, dá para fazer esse tipo de coisa. Claro que se tu tiver a oportunidade de fazer mestrado, doutorado no exterior, numa dessas universidades, como a Universidade de Stanford, nossa, perfeito. Se tu não quer ir para esse caminho, tem os mini degrees ou os cursos bem específicos que essas universidades elas têm oferecido para o mundo. Então tem o DEST, tem outras, nossa, fugiu o nome das outras, mas elas oferecem esses cursos que dão certificação e ainda se tu for bem nesses cursos, claro que tem que saber inglês, né? Eles até oferecem vagas em empresas. Então, se quer muito ir e não quer ir para a área acadêmica, eu recomendaria fazer esses cursos, porque te dá contato com quem está trabalhando na área e se surgir a oportunidade de estágio, eles indicam para os alunos que estão fazendo esse curso. E no mundo é bem espalhado, né? Pensar Japão, Coreia, né? Escolhas óbvias, mas Estados Unidos, Canadá, tem bastante coisa, Portugal,
Europa, em geral, tem muita coisa sendo desenvolvida. Se tu for para a Noruega, vai ter assim, um foco mais para robótica submarina. Então, vai depender um pouco de caçar as empresas, né, e ver as áreas de atuação. Mas está bem espalhado no mundo. É aqueles eixos básicos, né? Europa, Estados Unidos e Ásia. Não foge muito do senso comum. O nosso tutor Edgar levantou a mão. Pode falar, Edgar. Olá, vou abrir rapidamente a câmera aqui. Boa tarde aí para todo mundo. Em particular, ficar o nosso agradecimento aqui, viu, professor Daniel, pela excelente palestra, né? Que abre bastante aqui a mente dos nossos meninos para o que eles podem esperar lá fora, né? Eu achei que essa fala do senhor foi muito importante. Eu tenho até insistido isso em outras falas, né? Porque a gente percebe que os meninos às vezes ficam afoitos. Nossa, os caras ficam falando um monte de coisa que a gente não está vendo isso aqui no banco da escola, né? Mas aí essa colocação que o senhor fez aí, que a coisa é paulatina e a gente dá, vamos dizer assim, o backbone, né, para eles poderem então depois crescerem. Achei que foi muito bom, foi muito importante. Então, queria fazer minhas palavras da professora Milena em nome dos nossos pets da Faculdade de Engenharia Elétrica, agradecer ao senhor pelo seu tempo, que a gente sabe que é muito precioso, para estar motivando e animando aqui os nossos meninos, viu, professor? Muito obrigado. Fica aí o nosso agradecimento e o nosso abraço. Obrigado, professor. Sei lá. Não, isso eu brinco aqui com o pessoal mesmo, que eles têm essa pressa mesmo de querer saber tudo dentro da universidade e não dá, mas tem que ter o É, básico. Não adianta tentar querer programar um robô se não sabe linguagem de programação, não sabe o básico, não sabe o que é um microcontrolador, não sabe o que é uma rede. Então tem que ir aos pouquinhos. maravilha. Obrigado. Temos mais alguns comentários aqui. O Thiago comentou: professor, gostaria de agradecer a palestra, foi muito enriquecedora. Tive a oportunidade de ter aula de sinais e sistemas com você e foi uma das melhores aulas do ensino remoto. Um grande abraço. Ô, Thiago, O, obrigado. o Otávio perguntou aqui também. Boa tarde, professor. Na sua visão, quais são os maiores empecilhos para a ampla implementação da robótica, seja nas próprias indústrias, quanto em comércios e residências? Acredita que falta pesquisa e ou incentivo ao desenvolvimento de tecnologia voltado à área nas faculdades nacionais? Essa é uma pergunta até, primeiro, boa tarde, né, Otávio? É uma pergunta bem complexa, no sentido que sempre falta, né? Sempre falta pesquisa, nunca é do jeito que a gente gostaria. Mas tem empecilhos dentro da... Tem um empecilho financeiro, óbvio, né? Equipamento caro, tecnologia muitas vezes é importada, não tem tecnologia nacional, ou muitas vezes a nacional está um pouco atrás ainda, mas às vezes tem, às vezes algumas situações tem, outras é desconhecimento. Então, por exemplo, são engenheiros que estão lá na indústria, já trabalham há anos, e falam: não, eu não quero, funciona do jeito que está hoje, está funcionando, não vou mexer. E isso não é só com a questão de robótica. Eu já escutei, sem brincadeira, o equipamento, o pessoal de realimentados já deve ter escutado isso algumas vezes. Chega lá um equipamento na indústria, né, tem um controlador PID com uma configuração de fábrica. Eles ligam, tá com a configuração de fábrica, funcionou, eles não mexem, porque funcionou, não toco. Se está na melhor configuração, não importa, não vou mexer. Então, esse tipo de pensamento, às vezes, dentro da indústria, barra a gente adicionar coisas novas. Tem, por exemplo, um empecilho muito grande, e isso vocês vão escutar muito, vocês vão fazer estágio. O pessoal não gosta de colocar coisas sem fio dentro da indústria. Tu chega lá e fala: nossa, eu podia botar um sensorzinho sem fio aqui. Fala: não, não vou colocar. Vai ser no fio. Vai passar fiação por tudo, vai ser no fio. Não vai ter nada Wi-Fi. Então, esse tipo de coisa, que hoje a tecnologia evoluiu a ponto de dar uma certa robustez dentro da indústria para ter essas tecnologias, mas o pessoal tem a visão mais antiga e não incorpora novas tecnologias. Tu dizer que vai botar um robô móvel lá dentro da linha, passando perto da linha de produção, o cara entra em pânico.
Fala, não vou colocar de jeito nenhum. Então, tem essa resistência, tem a parte de tecnologia, que às vezes não tem, ou que está muito cara. São todos empecilhos. Mas eu diria que o maior é custo, mas hoje está ficando cada vez mais popular. Se tu pensar 10, 15 anos atrás, não era normal todo mundo ter um smartphone. Talvez vocês não lembrem. Vocês são mais novinhos. Mas 10, 15 anos não era comum ter um smartphone e a gente conseguia acessar a rede social no celular. Hoje todo mundo tem um smartphone. Quem sabe daqui 10, 15 anos seja normal a gente ter um robozinho do nosso lado. Sabe, não sabemos. A tecnologia avança rápido, então pode ser que a coisa fique tão popular, caia tanto o custo que a gente veja robô em tudo. Mas por enquanto não. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí, se quiser falar no microfone. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu só tenho a agradecer pela sua participação e disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Uma excelente palestra. O pessoal está agradecendo aí no chat. Eu que agradeço a atenção e por ter tanta gente, né? É ótimo ver vocês participando desses eventos, buscar as informações, né? Essas buscas, essas palestras, cursos que vocês assistam, que fogem um pouco do que está lá nas disciplinas, é o que vai contribuir na formação de vocês. Então, sempre que tiver oportunidade, participem, vão atrás e aproveitem essas oportunidades. Não vão deixando para o final do curso. Tem pessoa que diz, lá no último ano eu faço isso, eu vejo. Não, faz ao longo do curso, aproveita cada chance. Essa é a minha dica que eu deixo aí para vocês. Mais uma vez, em nome do PET Elétrica e do PET Telecom, que está organizando o evento. Obrigado por ter aceitado. E é isso, a gente pode encerrar a palestra por aqui. Tá bom, então. Boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde, professor. Muito obrigado. Até mais.